Pedro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais um dia agitado na República das Bananas. Pelo amor de Deus, haja banana para tanta república, viu, professor? Eu estou com vontade de me mudar para uma daquelas monarquias como a Dinamarca, onde nada acontece desde a época dos vikings. Pois é. Imagina um dinamarquês aqui acompanhando para e passo o noticiário político do Brasil. Em uma semana pira a cabeça, né? Não é possível. Eu tento explicar a alguns colegas estrangeiros como é que um policial que já responde a processo e vem com tornozeleira no pé pode prender alguém. Pois é, só nem no Paraguai, né, professor? Nem no Paraguai. Tadinho, o Paraguai está anos-luz à nossa frente. Aliás, o Paraguai está virando um ótimo país, hein? Está inclusive aceitando lá brasileiros como residentes. Se você está cansado do Brasil, está aí, ó. O Paraguai está muito melhor do que a gente. Professor, agora tivemos hoje um fato histórico, algo impressionantemente grave, que é a condenação de um ex-presidente da República por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Eu queria saber do senhor o que isso implica para a nossa história. Quer dizer, como nós nunca tivemos isso antes, qual é o significado disso? Nós estamos piorando a qualidade dos nossos representantes no campo da política, ou isso é só o produto de uma era em que tudo acaba sendo conhecido, revelado, elucidado, julgado e condenado quem se comporta mal, professor? A hipótese que nós estejamos piorando a qualidade dos nossos representantes e candidatos, ela é otimista, porque ela pressupõe que houve um período melhor, houve um passado melhor. Nós já tivemos ex-presidentes cassados, aliás, vários. Nós já tivemos ex-presidentes indiciados numa comissão de inquérito, mas, de fato, nós nunca tivemos um ex-presidente condenado. Isso é uma novidade. O noticiário político está quente hoje e faz parte exatamente do jogo democrático. Houve provas, houve defesa, houve um julgamento, houve uma sentença e agora vai para uma instância superior onde os advogados podem recorrer. Tudo dentro das questões legais que agora nós podemos debater. Quem pode tomar essa decisão? Que é a vara de Curitiba. Quem pode responder, que são os advogados de defesa do ex-presidente Lula. Quem pode dar a versão comprobatória, que é um tribunal de alçada, e sempre com apelos futuros ao Supremo, é assim que funciona. Então, quando eu fico postando memes, quando eu fico ironizando os tais dos 9 anos e meio que já circularam hoje a tarde toda, quando eu fico dizendo eu sou a favor, eu sou contra, eu tenho que lembrar que isso é irrelevante. Que não sou eu que decido essas questões, ainda que a opinião pública, naturalmente, tenha um certo peso. Gosto do debate, gosto das pessoas expondo essas opiniões contrárias e acho interessante que a gente esteja discutindo como convém a política no espaço público. Estamos discutindo publicamente a questão política. Como acontece às vezes em períodos revolucionários, que não é o nosso caso, a política vai para a rua e vai para a praça. É uma experiência nova de tirar todos da sacristia e começar a expor critérios, motivos, formação de grupos e assim por diante. Eu tenho ainda esperança que isso seja um processo de purgar, um processo catártico, seja um processo de tirar a política do seu eixo normal e recolocá-la num outro eixo. Eu ainda tenho essa esperança. Lembrando que se nós vivêssemos uma ditadura, como a Coreia do Norte ou Cuba, Lula seria ou inocentado pelos amigos ou fuzilado pelos inimigos. Agora, mesmo vivendo uma democracia plena como a nossa, em que as instituições estão maduras, aguentam o tranco de 2 deposições, né, da eventualidade de uma terceira que pode acontecer, enfim, mas as instituições estão funcionando. O país vive uma crise moral, uma crise política e uma crise econômica sem precedentes, mas ninguém fala em golpe, ninguém fala em general mandando, ninguém fala em censura à imprensa, ninguém fala em restrição ao direito de ir e vir. Quer dizer, avançamos, né, em relação ao despertar dessa nossa jovem democracia, professor? Acredito piamente que nós avançamos. As metáforas elas são infelizes e limitadas, mas eu vou fazer uma. É a pergunta, um casamento resiste a um baque, a uma conversa dura, a uma briga feia? Bem, se não resistisse, não haveria um ser humano casado após 2 meses. Exatamente nesses baques, exatamente nos enfrentamentos,
nós encontramos uma nova maneira de ser. Mas, acima de tudo, acho que apesar da importância do governo Lula e da figura de Luiz Inácio Lula da Silva e da importância deste processo, acima de tudo nós estamos questionando se o atual modelo político, com esse número de partidos, com esse sistema eleitoral, ele é o melhor para representar a vontade do povo. Ele é o melhor para representar a vontade da maioria. Isso eu também acho muito importante. Nós estamos discutindo os limites da democracia de uma forma muito, muito intensa e eu acho isso muito positivo. É claro que durante o processo isso é desgastante para todos nós, mas eu vejo muita esperança no futuro. E eu insisto nesse ponto, isso não é um jogo de Poliana moça fazer o jogo do contente. Em primeiro lugar, porque não dá para piorar na prática. Mas em segundo e muito importante, que nós temos pela frente um processo de reestruturação completa do organograma do poder brasileiro. E é a primeira vez, eu volto a insistir nesse ponto obsessivo, que estamos prendendo pessoas diretamente ligadas ao poder, estamos prendendo gente diretamente ligada ao governo Temer, estamos prendendo gente ligada ao governo anterior, estamos processando pessoas variadas, estão tendo espaço para debate e espaço de opinião. Ninguém fala em golpe, só alguns saudosistas, ninguém fala em golpe, e as pessoas entendem que a situação está ruim e para ela melhorar precisamos de mais democracia, mais votos, mais justiça autônoma, mais autonomia do judiciário, mais imprensa livre. Professor Karnal, como é que o senhor assistiu ontem àquela cena das senadoras sentadas lá na cadeira do presidente do Senado, dizendo que não iam arredar o pé de jeito nenhum, luz do Senado sendo cortada, declarações de cá, gritos de lá, as pessoas que estavam nas galerias interagindo lá, criticando os senadores. Como que o senhor assistiu a esse episódio ontem no Senado Federal, antes de uma votação importantíssima da reforma trabalhista? Eu gosto mais por formação, caráter e por tradição. Eu sou uma pessoa muito mais legalista e enquadrada nas normas. Se você perdeu a eleição, como o grupo contrário às reformas perdeu, cabe a você aceitar isso. Porém, eu vejo o valor das pessoas que discordam utilizarem todos os meios legais e até recursos que nós chamaríamos na política carioca de factóides para chamar a atenção, porque já tendo perdido a chance de deter aquela reforma, as senadoras agora jogam para a plateia, porque elas podem dizer agora para o seu eleitorado que usaram de todos os recursos, inclusive teatrais e de resistência política, para impedir isso. Quer dizer, o que elas queriam foi atingido, vai haver uma reflexão sobre se isso quebra ou não o decoro. Tudo isso é verdade, porém eu devo lembrar que quando se votou a emenda Dante de Oliveira, que deveria restaurar as eleições diretas no Brasil, a ditadura militar mandou fechar Brasília, mandou o general Newton para a rua, Newton Cruz, mandou cercar o Congresso para que ninguém pudesse expressar uma opinião contrária aos militares. Então, eu prefiro senadoras com a sua quentinha de alumínio em cima da mesa do Senado e luz cortada numa cena Fitzcarraldo do que militares cercando Brasília e impondo a sua vontade. A democracia, mesmo agitada, teatral e até um pouco histriônica e até ridícula, é melhor que a ditadura na sua melhor forma. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez. A gente se ouve depois de amanhã, né? Ok, um grande abraço aos nossos ouvintes.